Então, quando falamos, pessoal, em potencial elétrico, o potencial elétrico ele é um conceito que ele vai permear toda a eletricidade, uma boa parcela da eletricidade. Por quê? Porque é um conceito que ele analisa alguns fenômenos elétricos com uma abordagem um pouco distinta daquela que utilizávamos até o momento, em que utilizávamos o conceito de campo elétrico. Potencial elétrico, talvez você já ouviu falar sobre as suas unidades, o que é potencial, o que é diferença de potencial. Vamos então, antes de falarmos sobre o potencial elétrico especificamente, vou falar sobre algumas questões da mecânica. Vamos relembrar alguns conceitos da mecânica. Então aqui nós temos nessa figura uma mola, um sistema massa-mola. Então você tem uma massa acoplada a uma mola. Essa mola você pode comprimi-la, você pode comprimir a mola ou esticar a mola. Então vamos imaginar a seguinte situação: essa mola está comprimida e em determinado instante ela é solta. O que ocorre? A partir do momento que essa mola é solta, percebemos que esse objeto aumenta a sua velocidade. Se esse objeto está em repouso, à medida que essa mola é solta, ou seja, ela estava comprimida, você segura a mola, depois você solta a mola, ela aumenta a sua velocidade. Então a pergunta é: de onde vem a energia que foi necessária para que esse bloco que nós temos aqui aumentasse a sua velocidade? Nós já vimos em disciplinas anteriores, lá na Física 1 e na Física 2, a conservação da energia. A lei da conservação da energia, ela não é uma lei específica da mecânica, da termodinâmica, mas é uma lei específica de toda a física. Então, esse processo, provavelmente você lembra. Por quê? Vamos observar o seguinte: quando você tem a mola comprimida, você tem uma energia armazenada. Essa energia é a energia potencial elástica. Vamos desprezar nessa situação eventuais perdas por atrito, resistência do ar. Então essa mola ela está comprimida, em determinado instante, esse sistema massa-mola, essa mola é solta, e percebe-se que o objeto aumenta a sua velocidade. Ele estava em repouso, depois de um tempo ele tem uma velocidade maior. O que ocorre então? A transformação de energia foi uma energia que estava armazenada, energia potencial elástica, desprezando eventuais perdas por atrito. Vamos pensar aí num sistema conservativo. Você tem a transformação da energia potencial elástica em energia cinética. Talvez essa transformação seja muito familiar para você, lembrando, por exemplo, da Física 1. Mas esse processo ele demonstra que você tem uma transformação de energia potencial elástica, para a energia cinética, e você tem também o seguinte processo: quando você comprime a mola, essa mola, o sistema massa-mola, armazena energia. Então, se essa mola ficar comprimida aqui, esse sistema comprimir a mola, e você travar esse sistema, essa energia continua a ser armazenada. Então, isso é importante. A partir do momento que você libera aqui a mola, né, você libera o sistema, você percebe um aumento da velocidade. Então, perceba que você tem uma transformação de uma energia armazenada, uma energia potencial elástica armazenada no sistema massa-mola, e essa energia ela é transformada, convertida em energia cinética. Outro exemplo que nós já discutimos em aulas
em disciplinas anteriores, no caso, por exemplo, de um objeto. Vamos imaginar que você tem a Terra e um bloco, um objeto. Esse objeto ele vai cair. Então ele vai cair e ele vai sair de uma altura h1 em relação ao centro da Terra até uma altura h2 em relação ao centro da Terra. O que ocorre então? Vamos imaginar que inicialmente esse objeto estava em repouso. Então a sua velocidade inicial era igual a zero. Ele foi solto, a sua velocidade vai aumentando até chegar nesse ponto onde tem uma velocidade maior. Qual a transformação de energia que ocorreu aqui? Nós tínhamos uma energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional. Quem armazena essa energia? Quando falamos em energia potencial, e nós vamos ver mais adiante, que nós falamos basicamente em 3 tipos de energia potencial. A potencial gravitacional e a potencial elástica. E falaremos em breve de outra energia. Agora, o que ocorreu é que essa energia potencial gravitacional é uma energia armazenada. Armazenada por qual sistema? Pelo sistema massa da Terra e a massa do objeto. Sabemos que a Terra, em volta da Terra, existe um campo gravitacional. Esse campo gravitacional produz uma força que faz com que esse objeto caia. Então a energia potencial gravitacional, ela não é uma energia do objeto, é uma energia do sistema Terra-objeto. Por quê? Se você colocar esse objeto no espaço, longe de qualquer planeta, qualquer influência gravitacional, não é possível atribuirmos a ele uma energia potencial. Então o que ocorre? Você tem a transformação da energia potencial gravitacional, ela diminui e ela é transformada, convertida, uma parcela dela, em energia cinética. Então a transformação de energia que nós temos aqui é de uma energia armazenada, agora chamada de energia potencial gravitacional, ela é convertida, transformada, a parcela dela, em energia cinética. O que ocorre também, vamos pensar agora em termos de trabalho. Quando realizamos um trabalho, o trabalho envolve necessariamente transferência de energia. Você pode até observar que o trabalho e a energia são grandezas que possuem a mesma unidade. Isso já é um indicativo muito interessante. Quando você empurra uma caixa, você transfere energia para essa caixa. Então, quando você realiza um trabalho, existe uma transferência de energia. Vamos verificar mais para adiante o que ocorre nesse processo. Vamos pensar no trabalho do peso. O trabalho do peso, para deslocar esse objeto desse ponto até esse ponto, é positivo. Por quê? Porque a força gravitacional, de interação gravitacional, é para baixo, o deslocamento é para baixo, eles formam um ângulo de 0 graus, o trabalho é o produto escalar FD, ou seja, F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 0 é 1. O trabalho é positivo, então o trabalho do peso é positivo. Agora percebam o seguinte, quando você fez o trabalho do peso, aliás, quando a Terra realizou esse trabalho, o campo gravitacional realizou esse trabalho, um trabalho positivo, o que ocorreu com a energia potencial gravitacional? Ela diminuiu. Intuitivamente nós percebemos isso. Você soltar um objeto de uma determinada altura, próximo à superfície da Terra, você percebe que, à medida que ele cai, a sua velocidade aumenta. Vamos desprezar eventuais resistências e atritos. Então você tem que o trabalho do peso é positivo. O que isso implica? Quando o trabalho desse peso ele é positivo, a variação da energia potencial gravitacional é negativa. Então houve uma diminuição da energia potencial gravitacional. Por quê? Porque também uma parcela dessa energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética.
Então, quando esse trabalho, o trabalho do peso, foi positivo, a variação dessa energia potencial gravitacional é negativa. Uma coisa importante, então, um item importante na mecânica, isso é uma revisão antes de adentrarmos no assunto da eletricidade, o trabalho do peso é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Aí você pode perguntar, professor, e com relação à mola? A mesma coisa. O trabalho da força elástica é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Então, quando o peso realiza um trabalho, existe uma variação da energia potencial gravitacional, mas temos um sinal de menos atribuído. Esse item já foi deduzido em disciplinas anteriores. Estamos apenas fazendo uma revisão. Podemos escrever, então, que a variação da energia potencial gravitacional é igual ao menos o peso, menos, aliás, o trabalho do peso. Mas o trabalho é dado pela integral de FR/dr. Então, essa energia potencial, para não confundirmos aqui com campo elétrico, embora a energia é uma grandeza escalar e campo elétrico é uma grandeza vetorial, eu vou substituir essa letra E pela letra U. Então, delta U de energia potencial. Então, podemos escrever essa equação de outra forma. A energia potencial final menos a energia potencial inicial é igual a menos o trabalho, ou seja, menos a integral de FR/dr. Produto escalar FR/dr. Esse resultado nós poderemos utilizar também para forças elásticas. Percebam que até agora eu falei em energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Por que falamos em energia potencial? Porque o atrito, por exemplo, não define uma energia potencial. Porque a força, quando você empurra um objeto, não define, não caracteriza uma energia potencial. Nós vamos chamar o peso, definir o peso e a força elástica como sendo forças conservativas. E ao falarmos de forças conservativas, podemos atribuir o conceito de potencial. Agora, o que é uma força conservativa? Vamos observar o seguinte, eu vou olhar aqui esse slide. Vamos imaginar que você tem o objeto indo do H1 para o H2 e depois do H2 para o H1. O trabalho do peso, da força peso, na descida é positivo. Se a gravidade é constante, o campo gravitacional aqui não sofre variações, podemos escrever que o trabalho na descida é mais mgh. Na subida o trabalho é negativo, mas ele tem o mesmo módulo. Na subida menos mgh. Vamos considerar a aceleração gravitacional constante. Então o que ocorre? Se você tem um caminho fechado, ou seja, você leva de 1 para 2 e depois de 2 para 1. O trabalho, isso é uma coisa importante, o trabalho do peso não depende da trajetória. Então você pode levar de 1 até 2 nessa linha reta, ou você pode fazer essas curvas aqui. O trabalho do peso não vai mudar. Então esse trabalho do peso, ele independe da trajetória, ele depende dessa posição inicial e dessa posição final. E o trabalho do peso na descida, ele é positivo. Na subida, ele é negativo. Só que em módulo, o trabalho na subida, na descida, tem o mesmo valor do que na subida. Então se nós o pensarmos num caminho fechado de 1 para 2 e depois de 2 para 1, e somarmos o trabalho de A até B e de B até A, o trabalho é zero. O que define uma força conservativa é exatamente esse raciocínio. Estamos utilizando aqui esse primeiro raciocínio quando pensamos em energia potencial. O trabalho de A até B mais o trabalho de B até A é igual a zero. Então o trabalho do peso de A até B mais de B até A é igual a zero.
O mesmo ocorre com a força elástica. Isso já vimos em disciplinas anteriores. Por isso que afirmamos que a força gravitacional e a força elástica são conservativas. E aí podemos então escrever que se temos uma força conservativa, podemos inserir um novo conceito, o conceito de potencial. Então, temos a energia, energia potencial final menos energia potencial inicial é igual a menos a integral de FR dr. Mas até agora, eu fiz uma revisão sobre a mecânica. Vamos agora utilizar esses conhecimentos que nós vimos até o momento na área da eletricidade.